Salmos 115. A partir do primeiro versículo, diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Confio no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem nele, Ele é o Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Amém? Até aqui. Nós estamos estudando, meditando no livro de Esdras. E esse salmo é quase, vou botar 90%, de que ele foi escrito para o louvor na dedicação do segundo templo, ali no retorno do cativeiro dos israelitas, ali que está sendo descrito e narrado em Esdras. E essa semana eu ouvi uma frase que ficou no meu coração, e essa frase é que é impossível viver e morrer por quem você não conhece. Diga isso, é impossível. Pai, vocês não pegaram o negócio ainda, né? Se falar baixo a primeira vez, vai ter que repetir. Se falar alto, aí não repete. Então fala assim: é impossível viver e morrer por quem eu não conheço. E isso tem ficado no meu coração, sabe por quê? Tem pessoas do outro lado do mundo morrendo por ele. Tem pessoas que não estão negando a sua fé, não estão dizendo: olha, eu não creio, eu renuncio a esse Deus, e morrendo por causa disso. Desde os tempos antigos isso acontece. Tem havido um massacre de cristãos na Nigéria, porque eles professam Jesus, e eles se levantaram contra os costumes, contra a religião oficial, porque eles creem em Jesus. E eu vejo poucos lugares falando sobre isso, mas nós que cremos em Jesus precisamos continuar a falar em quem cremos, em quem confiamos e por quem nos movemos. Ele é Jesus. Mas é impossível você viver ou morrer por quem você não conhece. Sabe o que é interessante? Maridos, homens, nós fomos chamados para morrer pela nossa esposa. Você conhece a sua esposa? Tem um marido que infelizmente não tem nenhum aqui dentro, graças a Deus. Mas em outros lugares vai dizer: ó, pastor, eu não vou morrer por ela não, justamente porque eu conheço. Mas isso é lá fora, não é aqui. Porque no reino nós entendemos e cremos aquilo que é a verdade de Deus, aquilo que é a verdade bíblica. Da mesma forma, mulheres que não vão morrer pelos seus maridos porque conhecem os seus maridos. Porque a submissão é morte. Amém? Mulher sabe disso, submissão é morte. Submissão é morrer para si mesmo, para viver por outro propósito. Agregar o seu propósito ao propósito do seu esposo, quando ele conhece esse propósito. Mas isso é só um exemplo, porque a questão é a seguinte: como viver, como morrer por quem eu não conheço? Por isso eu preciso conhecer. Porque viver por Ele é viver da forma que Ele deseja que eu viva. Morrer por Ele não é simplesmente lá no momento crucial em que eu estou com uma arma colocada sobre a minha cabeça dizendo: negue Jesus, senão você vai morrer. Mas é todos os dias, quando eu nego as minhas vontades, quando eu nego os meus desejos, quando eu posso fazer aquilo que é errado, mas eu decido fazer aquilo que é certo, sem ninguém olhando, não tem nenhuma câmera me filmando, mas mesmo assim eu decido fazer, porque existe uma câmera dos céus sobre nós, amém? A Bíblia diz que os olhos dele estão por toda parte.
A Bíblia diz que os seus olhos percorrem toda a terra, procurando aqueles que são fiéis. Só que esse texto é interessante que nós lemos porque é um salmo de louvor ao Senhor. E ele começa exaltando ao Senhor, mas em determinado momento parece que perde o contexto, porque então ele começa a narrar a partir do versículo 4, ele diz o seguinte: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. E ele começa a declarar isso. E no 8 ele declara algo muito sério. Ele diz: tornem-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que nele confiam. Sabe o que é interessante? Todas as vezes que nós lemos isso, como no livro de Isaías, capítulo 44, fala sobre isso também, a gente tem uma tendência direta a olhar para uma religião específica, mas isso é muito mais profundo do que isso. Não está se falando de uma religião, mas está se falando que eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Eu me torno igual àquilo que eu adoro. Naquele tempo, essa era a referência. Sabe qual era a referência daquele tempo? Imagens de ferro, de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de barro, esculpidas por alguém a sua própria imagem e semelhança. Olha só como é que é a loucura do homem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Espiritualmente somos semelhantes a Ele. Só que aí a gente vai, pega qualquer coisa, argila, barro, madeira, qualquer coisa que a gente possa trabalhar, e a gente faz algo à nossa semelhança, à nossa imagem, e a gente decide adorar aquilo. Porque Deus não tem aquela forma, Deus não tem aquela imagem. Porque nós seguimos e servimos a um Deus invisível. E Ele deixou isso claro para nós. Mas aí vem Jesus. Diga comigo, Jesus. Sabe quem é Jesus? A imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem dele. Eu preciso me tornar semelhante àquilo que eu adoro. Eu preciso me tornar semelhante a quem eu adoro. Olhos, tem olhos, mas não veem. Tem bocas, mas não falam. Tem pés, mas não se movem. Só que eu vou te falar uma coisa muito séria. Naquele tempo essa era a referência. E era muito fácil saber o que era adoração errada e o que não era. O que era ídolo e o que não era. Mas nesse tempo que vivemos, isso nunca foi tão atual. Existem inúmeros ídolos. Naquele tempo não tinha internet, por exemplo. Naquele tempo não tinha TV. Naquele tempo não tinha rede social. Naquele tempo não tinha smartphone. Naquele tempo não tinham igrejas como temos hoje. Naquele tempo as figuras de adoração eram muito conhecidas e poucas, entre aspas, mas eram todas da mesma classe. Hoje nós temos uma infinidade de classes de coisas e pessoas a serem adoradas. Hoje nós adoramos pessoas e nos tornamos semelhantes a elas. Esses dias eu estava vendo uma matéria, uma influencer gospel americana, falava sobre família, dava cursos, workshops, ganhava muitos recursos, era muito conhecida, inúmeras views, inúmeras visualizações. E sabe o que ela fazia? Mantinha seus filhos em cativeiro, espancava seus filhos. Sabe para quê? Para poder sair para seus compromissos. Prendia eles, batia neles, até que um dia um deles fugiu e denunciou. Acabou a carreira dessa influência. Ela falava sobre algo que não era aquilo que ela vivia. Ela ministrava sobre algo que era totalmente diferente daquilo que ela vivia quando ninguém estava vendo. Mas a câmera de Deus está sempre ligada, amém? Ele não é o Big Brother, Ele é o Big Chef, Big Boss. Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que nos vê em todos os lugares. Mas aquelas pessoas que consumiam esse conteúdo querem se tornar semelhante a essa mulher. Inúmeras mulheres querendo ser semelhantes a ela, com a sua aparência física, com as suas roupas, com seus aparentes princípios. Mas eu vou te falar algo muito sério, é a verdade do Evangelho. Nada que é mentiroso pode produzir verdade. Nada que vem da mentira pode produzir verdade. Sabe por quê? Porque o fruto, ele dá a sua colheita segundo a sua semente. Qual é a classe de ídolos que temos hoje?
A quem temos adorado? Porque nós nos tornamos semelhantes a quem adoramos. Tem gente que está igual ao smartphone. A maioria do tempo modo silencioso. Daqui a pouco começa a vibrar, começa a vir as sinalizações, mas a maior parte do tempo modo silencioso. Tem gente que está igual a TV, Smart TV. Tem gente que está igual, eu vou falar o nome, está igual a Netflix, está igual a Amazon Prime Video, está igual a Disney. O ser humano tem uma capacidade incrível de produzir ídolos. Porque nós temos necessidade de um Deus. Nós temos necessidade de alguém que produz o vazio. Nós temos necessidade de ver. Mas nós servimos a um Deus invisível. Quem quer ver Deus? Quem quer ver Deus? Sinceramente, quem quer ver Deus? Amém. Vou falar uma blasfêmia agora. Está gravando para registrar minha blasfêmia. Vira para o lado aí. Começa a olhar para os seus irmãos aí. Começa a ver Deus. Começa a ver Deus. Você pode ver Deus na vida do seu irmão? Você pode ver Deus na sua vida? Torne-se semelhante a quem você adora. Se nós nos tornarmos semelhantes a Jesus, Deus será visto na nossa vida. Ele será visto pelas nações. Ele será visto pelo bairro. Ele será visto pelas casas. Ele será visto no trabalho. Ele será visto na empresa. Ele será visto no seu plantão. Ele será visto na sua escola. Torne-se semelhante a quem você adora. Adore a Jesus. Você já parou para pensar quantos pregadores da Bíblia, quantas personalidades da Bíblia são citadas, são conhecidas e reconhecidas, e como às vezes Jesus é desacreditado? As pessoas falam muito de Paulo, as pessoas falam de inúmeros personagens, falam de Davi, querem ser semelhantes a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, é segundo. Eu costumo brincar que é segundo, porque primeiro é Jesus. Porque Jesus não é semelhante, não é segundo, Ele é idêntico, Ele é a imagem de Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é a imagem do Deus invisível. Olha, segundo o coração de Deus, claro, eu estou brincando, Davi era um homem que o coração dele pulsava na mesma cadência do coração de Deus. Falho, humano, pode ser uma referência para muitos realmente, na sua adoração a Deus. Mas foi um homem que caiu, adulterou, foi um péssimo pai, foi um pai negligente. Muitas vezes, não muitas vezes, mas em alguns momentos confiou na força do seu próprio braço em detrimento da força de Deus. Você pode até referenciar Davi, mas você precisa ser semelhante a Jesus. Ele é o exemplo a ser seguido, não Davi. Porque o seu trono caiu, mas o trono de Jesus foi levantado aos céus. Está à destra do Pai, à direita do Pai. E é Ele quem adoramos. Nós podemos ter inúmeros personagens bíblicos, admirar esses personagens, que foram homens e mulheres como nós, por isso que estão registrados dessa forma, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas dificuldades. Eu vi ontem uma outra notícia muito triste também, um homem, um pastor muito conhecido, de uma igreja muito conhecida em São Paulo, falava sobre família, e caiu, foi pego dentro de um prostíbulo, falava sobre família, ministrava sobre família, perdeu tudo, porque se entregou às suas paixões. E eu não quero julgar a vida desse homem, eu quero que você entenda uma coisa: torne-se semelhante a quem você adora. Qual talvez era o motivo de adoração da sua vida? Não era Jesus. Qual era o motivo? Eu não estou julgando, entenda isso. Qual era o motivo de adoração da sua vida? Porque ele se tornou semelhante e foi encontrado lá dentro daquele lugar. Adultério, imoralidade sexual, se tornou seu objeto de adoração. E ele foi posto lá, naquele lugar. Sabe por quê? Eu vou falar isso sem julgá-lo, sem conhecê-lo. Por mais que ele pudesse saber e conhecer até certo nível, ele precisava conhecer ainda mais Jesus. Porque ninguém morre por quem não conhece. Ele não estava mais morrendo, ele estava se entregando às suas paixões.
Mas o que me deixa mais triste é quando você vai ver toda a notícia, todo o percurso, você vê pouquíssimas pessoas estendendo a mão e falam: vem aqui, eu te ajudo. Porque o Jesus a quem eu conheço e o Jesus a quem eu sirvo é o Rei da compaixão e da empatia. É aquele que estende a mão nos nossos momentos mais difíceis. É aquele que vai até nós no momento que a gente não tem mais ninguém para ir até nós. E nós precisamos ser como Ele é. Torne-se semelhante a quem você adora. E aí eu quero perguntar isso para você pensar. É muito claro, a quem você está se tornando semelhante? Será que é possível reconhecer mais Jesus em você do que você mesmo? Será que é possível reconhecer em você mais Jesus ou os seus, que talvez você nem reconheça ainda, os seus objetos pessoais de adoração? Naquele tempo, como eu falei, os ídolos eram claros, estavam em postes sagrados, estavam levantados em lugares que eram vistos. O apóstolo Paulo tem uma pregação tremenda, acho que é no capítulo, vou olhar aqui, 17 Atos, 22 e 23, não quero, existia lá em Atenas um monumento ao Deus desconhecido. Não era o nosso Deus. Sabe o que era? Eles eram tão idólatras, que eles criaram um monumento que eles pensaram: tem tantos deuses, vai que a gente não conhece um Deus, não sabe o nome de um deles, então a gente faz um monumento para ele não ficar chateado com a gente. Então, ao Deus que a gente não conhece, tem um monumento aqui. Paulo pega aquele gancho e ele começa a dizer: sabe quem é esse Deus desconhecido? É o único Deus verdadeiro, é o Senhor, que é um Deus invisível. E ele começa a discorrer o seu discurso sobre toda aquela população. Mas entenda algo: uma coisa é ser invisível, outra coisa é ser desconhecido. Nós não servimos a um Deus desconhecido, nós servimos a um Deus conhecido quando o conhecemos através de Jesus. E nós precisamos servir e seguir a esse Deus. Nós precisamos viver por Ele e morrer por Ele. Você tem morrido por esse Deus? Ou você tem morrido para você mesmo? Você tem morrido por você? Você tem morrido por Ele? Você tem vivido por Ele? Porque se Ele é conhecido de nós, nós podemos viver e morrer do jeito certo, da forma que Ele espera. E não é cantar, porque dele por Ele, não é isso. Não é isso. Não é o quanto cantamos, não é nem o quanto declaramos, mas é o quanto vivemos. As nossas palavras precisam estar alinhadas às nossas atitudes. O nosso viver tem que estar de acordo com aquilo que eu falo. Porque senão eu mostro um Deus falso e não um Deus verdadeiro. Quero que você abra comigo lá no livro de Colossenses 1. Livro de Colossenses, primeiro capítulo. Versículo, nós cantamos aqui, versículo 13 em diante, diz assim, Colossenses 1, 13: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse e consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é Jesus. Diga comigo, Jesus.
Sei que você estava com saudade, então só os homens digam Jesus. Só as mulheres digam Jesus. Olha a diferença, homens e mulheres. É um negócio bonito, né? Como disse meu sogro, mulher é um ser muito bom, muito bonito. Mulher é um ser tremendo, mas o homem também é. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Então todos juntos, enche o seu pulmão de fôlego e vamos declarar esse nome. Diga comigo, Jesus. Esse é o nome, sobre todo nome. Ele representa esse Deus invisível. É nele que todas as coisas convergem. Torne-se semelhante a quem você adora. Torne-se semelhante a Jesus. Viva como Jesus. E aí a parte difícil, morra como Jesus. Essa parte alguns disseram amém, mas é difícil dizer amém nessa parte, né? Morra como Jesus. Como Jesus morreu? Na cruz. Por mim e por você. Mas qual foi o seu ensinamento? E a sua herança para nós não é só a liberdade, não é só o lugar nos céus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua própria cruz e siga-me. Prática agora. Se você tem identificado que seu Deus é o seu lar, negue-se a si mesmo. Mate esse ídolo e siga a Jesus. Se você tem identificado, olha, todas as coisas podem ser bênção. Todas as coisas têm que ser bênção na nossa vida. Todas as coisas. Sabe, o fundamento de Deus, nós estamos praticamente há vários dias pregando sobre os princípios do reino. Sabe por quê? Porque se eu não conhecer os princípios do reino, eu não vou conseguir viver no reino. Mas eu não consigo viver no reino sem conhecer o rei do reino, que é Jesus. Um dos princípios do reino é esse. Eu preciso sacrificar o meu ídolo para eu ter um único e verdadeiro ídolo, que é o Deus verdadeiro. Eu preciso sacrificar aquilo que me afasta dele. Eu preciso renunciar aquilo que me impede de estar com ele. Existe um dos princípios do reino, está lá em 1 Coríntios 6, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele continua dizendo, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer todas as coisas, mas não deixarei me dominar por nenhuma delas, porque a partir do momento que eu sou dominado, eu perco o domínio sobre a minha vida. Tem um pastor amigo meu que ele fala um negócio muito sério: quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Parou para pensar sobre isso? Se você não se domina, se você não domina as coisas, você está sendo dominado. E se você está sendo dominado, quem está te dominando? A TV, o celular, as pessoas, as redes sociais. Olha, eu vou te falar uma coisa louca. Talvez você fale, pastor, isso pegou pesado. Até a Bíblia, quando eu digo a Bíblia, esse livro pode se tornar objeto de adoração para algumas pessoas. E ele não é isso. Esse conjunto de livros é um conjunto de práticas, ordenanças, testemunhos, história. Rapaz, é o único livro na face da terra que tem tudo isso nele. Você pega um livro, ele tem só uma coisa: é drama, é romance, é ficção científica. Aqui tem tudo, rapaz. Só não tem ficção científica, aqui tudo é real. Para alguns, Apocalipse é ficção científica, mas não é não. Fica esperto, fica ligado, porque vai chegar. Vai chegar. Jesus voltará. E essa realidade invisível que ele mostrou a João na ilha de Patmos vai se tornar algo real. Mas quem estará preparado para viver ou morrer por ele, pelo Senhor? Ele é o cabeça de todas as coisas. Então eu quero te dar um minuto já, não fazendo o final não, eu queria que você fechasse os teus olhos aí, a sua cabeça, curve a sua cabeça. E você peça ao Espírito Santo que está aqui nesse momento, porque Ele é o mensageiro do reino, Ele é o conselheiro do reino. Ele está falando desde a semana passada. Então, eu quero que você coloque e apresente a sua vida a Ele, fale com Ele. Se existe algum ídolo no seu coração, na sua vida que não é o Senhor.
se existe algo que está te dominando, se existe algo que está, e você está se tornando semelhante, olha, não deixa nenhuma pessoa, a não ser a pessoa de Jesus, ser o seu ídolo. Não um artista, não um ator, não um cantor, não um pregador, não uma igreja, não uma doutrina, é Jesus. Se tem algo dominando a sua vida, você está se tornando semelhante a ela, renuncie, sacrifique, até que você tenha domínio novamente. Tem coisas que você não precisa descartar totalmente. Quer ver um exemplo? Talvez realmente o smartphone, o celular tenha te dominado, as redes sociais. Faz um voto, tira ela durante um tempo. Fica um tempo sem ele, sem ela, e depois, quando você estabeleceu o domínio, você volta. Pode ser o sexo, pode ser a TV, pode ser outras literaturas, pode ser uma música, pode ser uma pessoa. A Bíblia diz: considerai o vosso irmão superior a você. Nós temos que olhar para os nossos irmãos e falar: olha, você é superior a mim. Sabe para quê? Porque se ele olhar para você dessa forma também, aí o equilíbrio se mantém nos relacionamentos. Então ora, deixa o Espírito Santo falar com você. E se ele falar ao seu coração, nesse momento já começa a renunciar, começa a pedir perdão, começa a dizer: Senhor, me perdoa porque eu não estava enxergando isso. Senhor, me perdoa porque eu estava sendo dominado e não percebia. Ou então, se realmente você fazia consciente: Senhor, me perdoa, mas eu não quero mais, eu quero deixar isso para trás, porque eu quero me tornar semelhante a quem eu adoro, e eu quero adorar o Senhor de todo o meu coração. Sabe, existe um combustível no reino de Deus. Quando você se move aí com gasolina, com álcool, com diesel, de forma agora com eletricidade, um dos combustíveis principais do reino é a entrega. Quanto mais você entrega, mais você avança. Quanto mais você entrega, mais você se move. Quanto mais você entrega, mais longe você vai. Só que Deus não quer coisas, Deus nos quer. Porque quando nós nos entregamos, nós conseguimos entregar tudo. Não são apenas as nossas finanças, não são apenas o nosso tempo. Ele quer tudo de nós. E quanto mais eu entregar tudo, mais eu me assemelho a Jesus. Porque Ele entregou tudo pelo Pai. Ele entregou a sua própria vida. Ele entregou todo o seu tempo na terra em dedicação a Ele. Não estou dizendo para você abrir mão do seu trabalho, da sua empresa. Estou dizendo para você abrir mão da sua família. Estou dizendo para você incluir Ele em tudo que você faz. Inclua Ele nas suas programações. Quantos cultos domésticos em que Ele não está? Quantos cultos domésticos em que Ele está? Quantos cultos na igreja que Ele não está? Quantos ministérios que Ele não está? Quantas casas que Ele não está? Quantas leituras bíblicas que Ele não está? Quantos lazeres, prazeres que Ele não está? E Ele pode estar nos nossos lazeres e prazeres se forem lícitos. E Ele quer estar em todos os momentos. Tudo que você for fazer, eu te convido a fazer isso. Abra a porta e diga: venha, Senhor, venha comigo. Só que tem momentos que é você que tem que ir com Ele, porque Ele está te chamando para sair daquele lugar e o seguir, assim como Ele chamou os primeiros discípulos. Então, Pai, coletivamente nós nos arrependemos aqui. Nós renunciamos a todo ídolo que não seja o Senhor. Seja um ídolo de barro, seja um ídolo de bronze, seja um ídolo de ferro, seja um ídolo de ouro, seja um ídolo com transistores, seja um ídolo eletrônico, seja um ídolo de carne e sangue. Nós renunciamos a esses ídolos, Senhor, porque nós queremos verdadeiramente adorar o Senhor, em espírito e em verdade. Nós queremos Te adorar com todo o nosso coração, toda a nossa força. E nós queremos nos tornar semelhantes a Você, porque nós precisamos Te conhecer. Nós precisamos conhecer aquele que é a imagem do Deus invisível, para seguir e viver como o Senhor é. Porque nós precisamos estar dispostos a viver e morrer pelo Senhor. E só faremos isso Te conhecermos.
Se você pode, feche seus olhos mais um pouco. Eu não quero que ninguém olhe para ninguém. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você realmente conhece Jesus? E nesse processo da sua caminhada, será que você deixou de conhecê-lo? Será que você o deixou de lado? Se você entende isso, só coloque a mão no seu coração e comece a dizer: Senhor, você revela-me. Eu preciso te conhecer mais. Preciso que a tua revelação seja plena sobre a minha vida, porque só então eu poderei viver da forma correta. E quando chegar a hora, como cantamos aqui, a morte enfrentarei com alegria, com ânimo, porque eu sei que eu estou voltando para casa. Eu sei que eu estou indo me encontrar com o meu Senhor e viver eternamente ao lado dele. Olhos fechados, pense sobre isso. Você tem certeza disso? Você tem certeza que você se encontrará com ele? Você tem certeza do seu destino final? Você tem certeza para onde você está indo com a história que você está construindo com ele nessa terra, para chegar aos céus e viver eternamente com ele? Porque nada mais importa a não ser isso. E se você não tem certeza, diga isso para Jesus. Se você não tem certeza, diga: Senhor, eu não tinha essa certeza, mas eu quero passar a ter a partir de hoje, porque eu quero continuar a te conhecer e te reconhecer e ser reconhecido por ti. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor, pela revelação de quem tu és. Obrigado pela revelação, porque nós queremos nos tornar semelhantes a ti. Torne-se semelhante àquele que você adora. Nós queremos estar semelhantes e ser semelhantes a ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Volta um pouquinho ali de Colossenses, capítulo anterior. Segundo capítulo, Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do primeiro versículo, vamos ler, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Paulo dizendo: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E ele começa a dizer como devemos agir, ou seja, se nos tornamos semelhantes a quem adoramos, devemos viver dessa forma. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E ele começa a referenciar novamente a imagem desse Deus invisível que se torna visível através de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer glorificar o Pai? Glorifique Jesus. Quer glorificar o Pai? Seja como Jesus. Seja como Jesus. Quero que você fique de pé no seu lugar, por favor. Vamos ficar de pé. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus. Sabe o que eu acho tremendo em Jesus?
tudo. Mas quando você olha para Jesus, Jesus quebrou todos os parâmetros. Mas ele era 100% homem. E agora também dizendo na forma de homem, sexo masculino. Porque mesmo não se relacionando com ninguém, embora queiram criar filmes de ficção, teorias mirabolantes, Jesus se relacionou com Maria Madalena e por aí vai. Jesus veio e foi 100% santo, porque esse era o propósito dele. Mas ele agia como homem, a questão de princípios, valores, assumia cada palavra, assumia cada responsabilidade, ia à frente, porque é um homem de verdade, é seguido, ele é um exemplo para os outros, e Jesus era esse homem, que inspirou outros homens. Vamos ser sinceros, é muito difícil um homem seguir outro. Ele inspirou 12 outros homens para o seguirem, e inúmeras mulheres que não eram registradas em determinados momentos. Quebrou todos os paradigmas, todos os parâmetros. Esses dias uma pessoa perguntou: mas então por que eu até acho que eu sei, mas por que você acha que Jesus escolheu homens e não mulheres para segui-los? Sabe por quê? Porque naquela época a mulher não teria condições de exercer a autoridade que o homem exerceria naquela sociedade, naquele contexto. Ela seria limitada. Mas nesse tempo Deus escolhe homens e mulheres para segui-lo com fé, esperança, com coragem, mas principalmente com verdade. Nós estamos falando de princípios do reino há alguns dias, e existe um grande princípio do reino, que é uma chave. Se o reino tem uma porta, e essa porta é Jesus, ele é a porta das ovelhas, amém? Existe uma chave que destrava essa porta, existe uma chave que abre, e é uma dessas chaves, a principal chave é a oração. Ela abre as portas, ela traz o que está no céu à terra. Por isso a gente vai cantar, a gente vai adorar Jesus, amém? Torne-se semelhante a quem você adora. Mas eu quero falar algo, não vou falar nos avisos, quero falar agora. Essa semana nós teremos uma semana de oração aqui na igreja. A gente começou a falar isso desde semana passada. Quem lembra? Pouca gente lembra, por isso que a gente tem que repetir. De amanhã até sexta-feira nós estaremos aqui na igreja, das 7 às 8. O Elo amanhã vai ser aqui, né? Simone e Vanessa, isso? Amanhã o Elo das mulheres vai ser aqui, para orar. Mas eu não consigo chegar às 7, eu chego às 7h30, venha. Eu consigo chegar 15 para as 8, venha. Eu consigo chegar às 8 horas, venha. Nosso propósito é ficar de 7 às 8, mas se o Senhor mudar, a gente continua. Mas existe um parâmetro. Por que nós vamos vir aqui? Por que nós vamos estar essa semana aqui? Porque eu quero que você entenda uma coisa. Deus tem nos dado uma oportunidade de orar mais do que oramos. Deus tem nos dado uma oportunidade de apresentar. Essa é a última semana do mês de outubro. Então nós estaremos apresentando o mês de novembro, o mês de dezembro, que são os últimos meses do ano. E espiritualmente falando, são meses especiais no calendário de Deus. A Bíblia diz que quem é espiritual discerne as coisas espirituais. É um tempo específico que Deus vai fazer coisas no mundo, e Ele já está mostrando isso. São finais de ciclo, renovações de ciclo, que finalizam em dezembro e iniciam um novo ano. Não precisa ser apenas uma mudança de calendário. Nós teremos o mês de novembro intenso aqui, batismo, mini vigília, estudo, tem inúmeras coisas. Comunhão na igreja, comunhão fora da igreja, porque aí em dezembro a gente entra no modo desacelerar, entendeu? Você desacelera e aí começa. Mas eu quero te convidar, te convocar, venha orar para que a sua realidade seja diferente. Talvez você está há anos convivendo com uma realidade e dizendo: olha, não muda. Você já fez o esforço necessário para que ela mude? Você já disse assim: Deus, agora eu vou contigo e agora vai. Agora isso vai mudar. Por quê? Porque eu vou unir a minha oração à igreja. Eu vou unir a oração dos santos. Eu vou unir a oração a outras pessoas, porque a Bíblia diz que quando houverem 2 ou 3 reunidos, em nome dele, ele ali se faz presente. Então nós estaremos aqui, não importa a quantidade de pessoas, nós estaremos de segunda a sexta. Se você chegar aqui, você vai nos encontrar aqui. Venha orar pela sua realidade. Venha orar pela realidade. Você está satisfeito com a realidade da nossa nação, do nosso país? Se você não está, venha orar.
Você tem que ser aquele que é instrumento de transformação e mudança. Eu não estou falando de política, eu estou falando daquilo que você está vivendo, aquilo que você está vendo, aquilo que a gente está vivendo como nação. Você está satisfeito com o seu casamento? Talvez você fala, olha, pastor, o negócio está bom lá, glória a Deus. Vou te falar, não tem nada que esteja bom que não possa melhorar. Venha. E se você não está satisfeito, você tem que estar, você tem que vir. Pastor, eu vou ser sincero, desanimei, sabe, está chegando no final do ano, mas não chegou. Não chegou. Pastor, não estou vendo nada, então vem aqui para Deus abrir seus olhos espirituais e você começar a ver. Pastor, eu estou mudando um ciclo da minha vida, venha apresentar esse ciclo da sua vida, mas venha. Vamos juntos nos unir em oração, venha orar pela igreja, venha orar pela nossa igreja local, venha orar pela igreja na face da terra, venha orar, venha orar. Pega essa chave nas mãos e abre a porta. Vou te falar, não é culto da prosperidade não, entendo o que eu vou falar agora. Não é culto da sei lá o que não. Não, mas entendo o que eu vou falar agora. Sabe aquele imóvel que você quer vender e não vende? Sabe aquela promessa que está atrasada? Sabe aquele negócio que parece que não sai? Sabe aquela situação? Venha apresentar isso a Deus. Venha colocar diante de Deus e venha falar, Senhor, eu apresento isso ao Senhor. Sabe quem pode mudar? Ele. Ele é o único. Senhor, apresenta essa pessoa a Ele. Senhor, aquilo que eu não posso falar para essa pessoa, eu falo ao Senhor, para que o Senhor fale com Ele, da forma que for necessário. Mas eu te falo uma coisa, sai da frente, sai do meio, sai do caminho, e deixa Deus falar, deixa Deus tratar. Para de proteger aquilo que não tem que ser mais protegido. Tem gente que fala, Senhor, mas se eu fizer isso, eu vou sofrer também. Sofra um pouco, para uma alegria duradoura e definitiva. Nós precisamos apresentar a nossa vida a Deus. Então nós precisamos estar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Batendo na porta dos céus. Não é banda de rock não. É uma realidade que Deus nos chamou para estabelecer em oração. Então venha e venha. E ore e ore. Até que mude. Sabe quando eu paro de orar? Quando que eu paro de orar? Fala aí, quando que eu paro de orar? Nunca. Mas sabe quando eu paro de orar por algo que eu desejo? Sabe quando eu paro de orar por algo que eu acredito? Sabe quando eu paro de orar por algo que eu desejo que aconteça? Sabe quando eu paro de orar por uma realidade que tem que ser transformada? Quando acontece. E aí depois eu continuo orando para agradecer porque aconteceu. E eu continuo orando para manter aquela realidade de pé. E eu continuo orando para que venham novas realidades. Por isso que eu nunca paro. A gente nunca pode parar. Mas Deus nos chamou para sermos quem João Batista foi. Arautos do reino. Aqueles que levam uma mensagem, mas uma mensagem que conhece de quem conhece. Torne-se semelhante a quem você adora. Feche seus olhos. Nós queremos adorar esse Deus. Adore a Jesus.